Olá, boa tarde. Nós vamos tratar agora sobre o ITCD ou ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. O ITCD ele tem previsão na Constituição Federal no artigo 155, inciso 1, artigo 155, inciso 1 da Constituição, que fala que esse imposto é de competência dos estados e do Distrito Federal. Esse imposto também tem previsão legal no CTN, no seu artigo 35 ao 42, artigo 35 ao 42 do CTN. A hipótese de incidência, o critério material desse imposto é a transmissão de propriedade de quaisquer bens móveis ou imóveis, seja por causa mortes ou doação. Então, é a transmissão, causa mortes ou por doação, de propriedade de quaisquer bens móveis ou imóveis. E ele incide também sobre a transmissão, sobre a cessão de direitos, seja pelo falecimento do titular ou por cessão gratuita desses direitos. O elemento temporal desse imposto, conforme o artigo 35 do CTN, é o momento da transmissão. Então, entende-se que ocorreu o fato gerador do ITCD no momento da transmissão. Quando se tratar de bens imóveis, então, será no registro imobiliário. Esse imposto, até a Constituição Federal de 88, na realidade, ele era parte de um outro grande imposto que englobava a transmissão causa-mortes e a transmissão inter-vivos. E esse imposto era de competência dos estados. Após a Constituição Federal de 88, então a partir da Constituição Federal de 88, houve uma bipartição da competência, sendo que para os estados ficou o imposto sobre a transmissão de bens imóveis ou móveis, causa-mortes ou por doação, e para os municípios a transmissão inter-vivos e onerosa de bens imóveis. Agora o nosso foco, nós vamos tratar sobre o primeiro, sobre o ITCMD ou ITCD. Esse imposto ele tem função predominantemente fiscal, função arrecadatória, então a sua principal finalidade é a arrecadação. Ele é de competência, como eu disse anteriormente, e de sujeição ativa dos estados e do Distrito Federal. Então, o sujeito ativo do ITCD é Estado e Distrito Federal. Sendo que, para definir qual estado ou o Distrito Federal que vai ser sujeito ativo no caso concreto, tem que se verificar a natureza desse bem que está aí, desse bem que está a ser transferido. No caso do bem imóvel, o Estado ou o Distrito Federal, onde esse bem estiver situado, será o sujeito ativo, o sujeito competente desse imposto. Então, quando se tratar de bem imóvel, o sujeito ativo é o Estado ou o Distrito Federal, onde esse bem estiver situado. Quando se tratar de bem móvel em causa-mortes, será o Estado ou o Distrito Federal onde se processar o inventário ou o arrolamento. E quando, por fim, se tratar de bem móvel também em doação, Estado ou Distrito Federal onde for domicílio do doador. É tranquilo de guardar, então, de memorizar. Quando se tratar de bem imóvel, será devido esse ITCD para o Estado ou Distrito Federal onde esse bem imóvel estiver situado. Quando se tratar de bem imóvel sendo transferido em causa mortes, será devido ITCD para o Estado ou Distrito Federal onde está processando o inventário ou arrolamento. E quando se trata de bem móvel transferido em doação, o sujeito ativo é o Estado ou o Distrito Federal, onde for o domicílio do doador. O sujeito passivo, conforme o próprio CTN, quando se tratar de transmissão causa-mortes, será o herdeiro ou o legatário. E quando se tratar de uma doação, qualquer das partes adstritas à doação, podendo ser o doador ou o donatário. A maior parte das leis estaduais elegem o sujeito passivo sendo donatário, e nesse caso
Então, o donatário que vai ser obrigado, né, a recolher o ITCD, e o estado de Minas Gerais, na lei 14.941 de 2003, lei estadual que trata sobre o ITCD de Minas Gerais, em seu artigo 2, entende que o contribuinte, o sujeito passivo do ITCD, é o donatário, certo? A base de cálculo e as alíquotas do ITCD. A base de cálculo, conforme o artigo 38 do CTN, é o valor venal dos bens ou do direito transmitido. Então, a base de cálculo é o valor venal dos bens ou dos direitos transmitidos. O ITCD tem um predomínio, é meio que uma regra geral, aí a maior parte dos estados escolhem que esse imposto será lançado por declaração, então o contribuinte presta informações, mas quem realiza o ato de lançamento é o fisco, né, a Receita Estadual, e ele tem as alíquotas fixadas livremente pelos estados, sendo que o limite máximo para essa alíquota é de 8%, conforme uma resolução 9 de 92 do Senado Federal. Então, a base de cálculo do ITCD é o valor venal desse bem ou desse direito transmitido, sendo que a alíquota é fixada de forma livre pelo Estado e respeitando, obviamente, o limite máximo definido pelo Senado Federal como sendo de 8%, conforme Resolução 9 de 92 do Senado Federal. Essa Resolução 9 de 92, é importante observar, ela trouxe uma previsão admitindo que as alíquotas do ITCD sejam progressivas em função do quinhão que cada herdeiro efetivamente receber. Então, a Resolução 9 de 92, ela admite que os estados definam que as alíquotas do ITCD podem ser progressivas em função do quinhão de cada herdeiro, aquilo que cada herdeiro efetivamente receber. É importante fazer uma observação que a doutrina tradicional, ela entende que é incompatível a progressividade de alíquotas em impostos reais, e o ITCD é um imposto real. A doutrina mais tradicional admite que haja a exceção prevista na Constituição Federal, que é a exceção do ITR e do IPTU. O ITR e o IPTU são dois impostos reais que, porém, a Constituição traz a possibilidade de progressividade para esses dois impostos. Acontece que no caso do ITCD não foi uma norma constitucional, uma norma de hierarquia constitucional que definiu que o ITCD teria também progressividade. Foi uma resolução do Senado que admitiu essa progressividade para o ITCD, e a doutrina mais tradicional entendia que isso seria incompatível por ser o ITCD um imposto real. Todavia, o STF decidiu que é constitucional para o ITCD a progressividade, entendeu que a capacidade contributiva, mesmo que sendo analisada de modo indireto, ela existe quando se trata do ITCD, então que é possível sim haver progressividade para esse imposto real, certo? Então hoje nós temos 4 tributos progressivos no sistema tributário nacional. A gente tem o imposto de renda, que é de competência federal e é um imposto pessoal. Tem também o ITR, que é o imposto real de competência federal. O imposto real, porém a sua progressividade está prevista na Constituição Federal. Tem também o IPTU, que é de competência municipal, um imposto real, cuja progressividade também está prevista na Constituição Federal. E, por fim, o ITCD, que é de competência estadual, é um imposto real, cuja progressividade foi prevista na Resolução 9 de 92 e o STF entendeu como sendo constitucional, certo? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o ITCD. Espero ter
salientado aí os principais pontos e elucidado algumas dúvidas de vocês. E até a próxima. Obrigada.